Na aula de hoje vamos dar continuação ao processo de projeto. Na aula passada, o que nós vimos? A gente apresentou aqui um nosso problema exemplo e nós vimos que o processo de projeto de uma estrutura hiperestática ela é obrigatoriamente um processo iterativo. Por quê? Para cada estimativa de geometria, ou seja, para a nossa estrutura lá, para cada conjunto de Bs e de H que a gente definir, a gente vai fazer análise de esforços, transformar os esforços em tensões, verificar o critério de falha. Caso a estrutura falha, ou caso a estrutura não seja economicamente suficiente ou viável, vai ter que alterar um pouquinho esses valores de BH. Se alterar um B ou um H, a estrutura vai redistribuir os esforços, ou seja, os novos esforços máximos que a gente vai utilizar para calcular tensão vão ser um pouquinho diferentes. Tá? Então, para cada chute de estrutura que a gente fizer, temos que repetir o processo estrutural. Lembrando, isso vale para estruturas hiperestáticas e essa sim é a grande diferença aí entre estruturas hiperestáticas e isostáticas. Tá? Por que é importante a gente saber disso e saber lidar com estruturas hiperestáticas? Elas vão ser aí 90% do caso das estruturas que vocês vão lidar ao longo da carreira de vocês. Aí nós vimos a primeira etapa aqui do cálculo era a automatização das reações de apoio, ou seja, vocês devem ter modificado o código de vocês para chutando lá valores de B1, B2, B3 e DH2, o código calculou automaticamente as reações. Tá? E a segunda etapa que eu tinha passado para vocês é, com base nessas reações, vocês vão calcular os esforços normais, máximos e de momento fletor nos dois pilares. Tá? Então, esse era o estágio que a gente tinha chegado no ano passado. O que eu pedi no finalzinho da aula para que vocês tentassem verificar ou ver qual que é a dificuldade de fazer esse mesmo procedimento para a viga. Tá? Então, se vocês colocarem essa estrutura no Mastan, por exemplo, vocês devem ter visto que o diagrama de esforço cortante, desculpa, o diagrama de momento fletor para os pilares tem mais ou menos essa cara. Beleza? Com isso, o que a gente vai ter? A gente vai ter os esforços máximos, o momento máximo nos pilares sempre no topo deles. Tá? Então, não há grande dificuldade em obter o M por causa dos pilares. Já para a viga, é um caso particular. Por quê? Porque o diagrama da viga vai ter essa cara aqui mais ou menos. Tá? Então, o esforço máximo na viga ela vai poder ocorrer na extremidade direita, na extremidade esquerda ou ao longo aqui do vão da viga. Beleza? Então, a dificuldade aqui para a viga é que a gente vai ter que comparar esses três valores e tirar o valor máximo deles em módulo. Tá? O valor do momento da esquerda e do momento da direita é bem fácil de obter. Como a gente tem aqui uma estrutura com ligações rígidas, ou seja, há uma transferência total de esforços do pilar para a viga, que é a ligação mais usual que a gente vai aprender com a disciplina, o momento no topo do pilar é igual ao momento no comecinho da viga, ou seja, o momento da esquerda da viga é igual ao momento do pilar aqui no topo dele. A mesma coisa aqui, o momento no ponto D, a mais à direita da viga, é igual ao momento lá no topo do pilar aqui da direita. Beleza? Então, como vocês já calcularam na aula passada, os momentos de topo aí dos dois pilares, e esses valores aqui de momento da esquerda e momento da direita, vocês conseguem obter facilmente. Tá? O que vai faltar para a gente para calcular o esforço máximo aí na viga? É equacionar qual que é o momento máximo, o momento que ocorre no meio do vão. Tá? O valor máximo é que ele atinge no meio do vão. Aí, tá? Quando eu digo meio no vão, não quer dizer aqui em L sobre 2, quer dizer o momento
o ponto máximo aqui dessa parábola que representa a equação do momento diretório. Como é que vocês vão fazer isso? Notem, se a gente passar uma seção S2 aqui no pilar e contar aqui como origem a extremidade esquerda do pilar, o ponto C, então o x2 aqui aumentando da esquerda para a direita, a gente vai olhar que cargas estão causando momento nessa seção. Então, se a gente olhar, o que vai estar acontecendo? A reação VA vai estar causando um momento positivo nessa seção. Então, se for escrever a equação do momento naquela seção, vai ficar o quê? O VA vezes o x2. E vou também ter o HA causando um momento naquela seção. Vai ficar mais o quê? Mais HA vezes a altura ali do pilar, que é 4. Vou ter o que? Essa força de 40 kN não causa momento na seção. E vou ter a contribuição negativa da carga distribuída. Então vai ficar menos a intensidade lá, 20 kN, que x2 ao quadrado sobre 2. Então essa função m aqui é a função de momento na viga. Seria a representação dessa equação aqui. O que a gente precisa fazer? Achar o valor máximo dessa função. Então, se vocês lembrarem lá do cálculo, as primeiras coisinhas que aprenderam lá em cálculo 1, como é que você acha o valor máximo de uma função? Você vai achar lá no ponto onde a derivada primeira dela é igual a zero. Então, o que vocês vão fazer? Calcular a derivada m em relação a x. Então, o que vai ser a derivada dele em relação a x? Vai ficar o próprio VA menos, vamos cortar esse aqui, vai ficar 10. Vai baixar esse 2 aqui, vai ficar 2 vezes 10, 20, vezes x ao quadrado, x2. Vai ficar 20 vezes o x2. O que vocês vão fazer com essa equação? Vou igualar ela a zero. Beleza? Então, o ponto onde ocorre o momento máximo nessa seção vai ser igual a VA sobre V. Beleza? O que vocês vão fazer? Vocês não querem o ponto onde ocorre, querem sim o momento máximo, o valor dele. Então, vocês vão substituir esse x2 naquela equação de cima. Tá? Então, ficaria lá o momento máximo, o m vão que a gente estava querendo calcular, vai ser VA vezes x2, ou seja, vezes VA sobre 20, mais 4HA menos 10 o x2 ao quadrado, ou seja, VA sobre 2 sobre 20 ao quadrado divididos por nada. Por 1. Já cortei lá o 2. Tá? Beleza? Então no código que vocês vão ter que fazer para calcular o M2 aqui, ou seria o momento que a gente vai utilizar para transformar em tensão na viga, vocês vão ter que comparar em módulo o valor máximo do momento da esquerda, do momento do vão, do momento da direita. Esquerda e direita você já tem que são os momentos do topo dos pilares, e o M vão, esse cara que a gente acabou de calcular. Beleza? Então, para as vigas só tem que tomar esse cuidadozinho devido aí à ocorrência da carga distribuída e, por consequência, a formato parabólico ali da equação do momento, que faz o momento estar um desses 3 pontos. Beleza? Então sempre é preciso verificar a intensidade neles e escolher a maior para definir como um momento aí de projeto. Feito isso, então calculados os esforços, né, o N e o M de cada elemento estrutural,
O serviço agora é transformar eles em tensão. Tá? Então, se a gente voltar para o nosso processo de projeto, vamos estimar lá as dimensões, transformar em esforços, que isso que a gente acabou de fazer. Nós vamos pegar esses esforços e transformar em tensões. Tá? Como a gente tem um critério de projeto simplificado, que é simplesmente tensão normal se menor ou igual à tensão admissível do material, a gente simplesmente a gente precisa somente calcular a tensão normal máxima atuante em cada elemento estrutural. Então, é isso que essas figuras aqui vão fazer o projeto. Como nós temos esforço normal e momento fletor, nossa equaçãozinha aqui vai ser de flexo compressão. Tá? Então, para os pilares, a gente vai ter a contribuição do esforço normal, que vai gerar aqui uma distribuição de tensão uniforme ao longo da seção transversal do pilar. E vamos somar com a contribuição da flexão, que seria uma flexão que vai gerar uma distribuição aqui que varia linearmente ao longo da seção transversal. Como a gente quer calcular a tensão máxima que ocorre aí no ponto do topo do pilar, a gente vai pegar esse ponto aqui que eu estou destacando como ponto G, a contribuição da tensão normal devido à carga axial, mais a contribuição devido à flexão. Beleza? Como no nosso projeto a gente vai utilizar um material homogêneo e que tem a mesma resistência, a mesma tensão admissível, tanto a tração como a compressão, a gente simplifica bastante a nossa equação. Tá? Pelo material ser homogêneo e ter essa condição de igualdade na tensão admissível de tração e compressão, a gente simplesmente precisa pegar essa tensão normal em módulo. Tá? Então, basicamente, para utilizar a equação, eu pego o valor absoluto da contribuição do esforço axial e de momento fletor e somo eles. Beleza? Esse é o nosso serviço. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente está, vamos dizer, oficialmente calculando a tensão aqui na face esquerda do topo do pilar, que é onde vai ocorrer de fato a tensão máxima. Já para a viga, o que a gente vai ter? A mesma ideia. Vamos ter uma contribuição do carregamento axial e uma contribuição da flexão. Beleza? Então, novamente, o carregamento axial gera uma tensão normal uniformemente distribuída ao longo da seção transversal e a flexão vai ter essa distribuição linear ao longo da seção transversal. Então, no ponto aqui, esse ponto destacado como G, seria o ponto onde está ocorrendo um momento máximo. Esse cara aqui ou vai ser na extremidade esquerda ou direita ou no centro ou no longo do vão da viga. Então, vai depender de onde vem esse M2. De qualquer forma, oficialmente aqui o que a gente vai estar fazendo, vamos estar calculando sempre no ponto onde a gente está, sendo comprimido pela tensão axial, mas somando a contribuição de compressão da flexão. Da mesma forma que a gente tinha lá para o pilar aquela simplificação, a gente também tem para a viga. Beleza? Por que a gente está fazendo essa simplificação? Porque o material é homogêneo e porque o sigma admissível desse material, tanto a tração quanto a compressão, é igual. Tá? Se eles fossem diferentes, nós teríamos que ver se está ocorrendo, teríamos que avaliar esse ponto aqui, ver onde está ocorrendo a máxima compressão, comparar com o sigma dm de compressão. Ver onde está ocorrendo a máxima tração, no caso da viga seria aqui na figura inferior, comparar com o sigma dm da tração. Mas como a gente tem uma simplificação, basta pegar esses caras aí em modo. Beleza? Então esse é a próxima tarefa, fazer implementar esse procedimento aqui no código de vocês.
Querem fazer alguma pergunta, comentário, antes da gente passar para o códigozinho ali? Ô, professor, Pode falar. eu não entendi a parte da tensão admissível. Acho que é na próxima slide ali, né? Não sei se tu vai. Que aí fala sobre essa parte mais do critério de falha. Eu não sei onde eu acho essa tensão admissível. Ah, tá aqui. Para começar, a gente pode escolher uma tensão qualquer, tá? Por exemplo, tensão admissível igual a 8 MPa. Na prática, vai ser um resultado que vai vir de experimentos, que vai vir de norma, etc, etc. Para o trabalho, eu vou passar para vocês uma tabela em Excel como se fosse simulação lá de 50, 100 experimentos. Tá? Então, você vai ter um cara que tivesse pegado um corpo de prova desse material e ensaiado lá 100 vezes. Então, você vai ter oscilações de um ensaio para o outro. E a ideia aí no trabalho é tentar lidar com essas oscilações. Tentar, com base nessa dispersão que a gente vai ter, escolher um valor de sigma admissível que garanta a segurança da estrutura com algum nível de confiança. Seria essa a pergunta que você fez? Aham, exatamente. Tá. Eu Beleza, vou. obrigado. Nada. Eu devo postar ainda hoje tanto essa informação dos materiais quanto a estrutura do próprio projeto lá para vocês já começarem a trabalhar em cima dela. Mais alguma dúvida, comentário? Se nós voltarmos então para o processo de projeto, calculamos os esforços máximos, transformamos ele em tensão e depois aplicamos o critério de falha. Então, o nosso critério de falha, como já tinha comentado, é bem simplificado. Tá? A gente vai comparar a tensão máxima atuante com a tensão admissível do material. Beleza? Então, a última etapa do projeto, basta você fazer essa comparação. Caso esse valor, caso a inequação seja satisfeita, a estrutura está em segurança. Caso ela não seja satisfeita, a estrutura está falhando. Então, no processo de projeto, se falhou, a gente volta, altera um pouco o B, os Bs e o H e repete o processo. Beleza? Até a estrutura não falhar e a gente está confortável aí com o custo que ela vai ter. Deixa eu abrir aqui. Então vocês devem estar vendo na tela agora o, o roteirinho da aula de hoje. Tá? Então, o que vocês já devem ter feito? Essa célula vocês vão colocar o, o chute inicial, o chute atual aí da estrutura de vocês. Nessa segunda tela, vocês vão ter o cálculo das reações. Com a aula de hoje, o que vocês vão fazer? Calcular os esforços máximos em cada elemento, ou seja, aqui vocês vão colocar para o pilar da esquerda e para o pilar da direita. Vale a pena pegar todo mundo em valor absoluto. Tá? O que vai faltar? Colocar aqui o esforço axial da viga. Se nós olharmos lá para as nossas reações, vai ser igual em valor, vai ser a diferença entre 40 e o valor da reação HA. E a grande novidade da aula de hoje seria, então, calcular aqui o esforço máximo da viga. Então, para fazer isso, vocês vão ter que trocar esse zerinho aqui pelas equações que definem o momento na extremidade esquerda e direita da viga e a equaçãozinha para o momento que ocorre ao longo do vão. Tá?
Então, no código, o que ele vai fazer aqui? Vai ter esse vetorzinho auxiliar, que chama ele aux aqui, que ele vai criar um vetor, np.array cria um vetor. Tá? Então você abre os parênteses para criar o vetor e conchetes para iniciar ele. Então vai ser um vetor aí com 3 entradas. Por que eu fiz isso? Porque daí a gente escolhe como M2 o elemento que tem maior valor entre os três. Então aux, seu nome do vetor, ponto max, vai nos dar aí, vai escolher para a gente o valor máximo entre esses três. Beleza? Então, finalizado essas células, vocês vão ter os esforços máximos em cada elemento da estrutura. Na célula seguinte, vocês equacionam colocam aqui as equações de tensão normal. Então, por exemplo, aqui, olhando para o pilar 1, estou chamando aqui de SX1, como se fosse sigma x1. Vamos trocar o zero por essa equaçãozinha aqui. Tá? Nessa equação, o N1 e o M1 já vão estar na memória, vocês calcularam ele aqui em cima. O B1 já também vai estar na memória, porque vocês já entraram ele lá no comecinho do código. E o I1 vocês calculam lá como se fosse a base vezes a altura ao cubo divididos por 2 desse pilar. Uma base e a altura são iguais, vai ficar lá base a quarta sobre 2. Então vocês também conseguem calcular ele facilmente. Beleza? E substitui os valores para o pilar 1, para o pilar 2, seria da direita, e para a viga. Tá? E por fim, aqui tem uma estruturinha de comparação que eu montei para vocês. Então aqui em cima vocês vão colocar o valor da tensão admissível. Então aqui está, por exemplo, 8. Para o caso do projeto mesmo, vão ter que escolher esse valor com base nos dados. Então vai ser um critério de engenharia que vocês vão ter que bolar. Basicamente o que ele vai fazer aqui automaticamente para a gente. Se deixa eu até colocar aqui no slide correspondente. Se a tensão atuante divididos pela tensão admissível for menor do que 1, a estrutura está segura, ou seja, ele vai printar na tela da gente lá, pilar 1 está ok. Caso contrário, caso a tensão admissível, a tensão atuante for maior que admissível, ele te indica lá que o pilar 1 falhou. A mesma coisa aqui para a viga, mas se darem Ctrl C, Ctrl V e adaptar aqui para o caso do pilar da direita. Então no final vai ter sempre alguma coisa botadinha aqui para indicar para vocês se algum dos elementos da estrutura falhou ou não. Beleza? Então esse procedimento aqui de análise estrutural, cálculo de tensão, verificação do critério de falha, vai deixar bem claro para a gente o processo aqui do projeto estrutural de uma estrutura hiperestática. Tá? Essa é a grande intenção desse trabalho, é essa. A gente vê que é uma estrutura simples, com um critério de falha simples, para a gente começar. Então, a gente começa com o mais fácil e vai progredindo aí para casos um pouquinho mais complicados. Alguma dúvida, pergunta aí dessa parte da matéria, do código, do que a gente viu na aula passada também, fiquem à vontade para perguntar. Professor, Pode falar. você pode voltar ali na parte dos momentos, por favor, que calcula os momentos, que eu não entendi direito o código ali, como funciona. Aqui no código mesmo? Volto. Essa parte aqui? Isso, essa mesmo. Ali na hora que ele escolhe o valor maior, eu não entendi direito o que é isso na prática. Ah, tá. Deixa eu fazer aqui Deixa eu colocar aqui, por exemplo. Vamos dizer que o momento da esquerda vale 2, o da direita vale 5 e o do vão vale 44. O que ele vai fazer? Você está colocando para cada variável esses valores e depois nessa linha que ele vai montar um vetor com esses valores. Tá? Então seria esse vetor que ele está printando na tela. Então, por exemplo, se eu executar essa linha essa célula novamente, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir um vetor com a primeira entrada que é o MS, que vai ser 2,
o mdir vai ser 5 e o mvão vai ser 44. Entendi, mas é isso eu calculo na mão daí, entre aspas. O que você está É, calculando na tipo, mão? eu coloco já o valor ali do M esquerdo. Ah, não, ali vai a fórmula, né? Ali onde o senhor botou 2, por exemplo, eu vou colocar a fórmula do momento pela esquerda, é isso? Exatamente. Deixa eu voltar Ah, tá. no slide aqui, onde aparece. Por exemplo, no mvão vai entrar esse cara aqui. No M da esquerda vai entrar o correspondente, seria o momento no topo à esquerda da viga. Seria basicamente HA vezes a altura. Seria igual aqui o M1, vamos dizer. Dá para até colocar M1 direto lá. Entendi. Né? Obrigada. Nada. Executar desde o início aqui. Acho que ele perdeu as células. Beleza, aqui funcionou. Então ele criou esse vetor e depois ele tira o valor máximo desse vetor. Então se eu mandar aqui printar M2, ele vai imprimir, executar novamente, é lógico, ele vai imprimir 44 ali embaixo do vetorzinho que ele já imprimiu. Mais alguma dúvida, pergunta, pessoal? Beleza. Aqui só um destaque para fazer a linguagem de Python que a gente está utilizando. Eu escolhi aqui para a gente utilizar na disciplina, que é a linguagem mais popular hoje em dia. E aqui tende a ficar nesse status por um bom tempo. Ele tem os desenvolvimentos hoje em dia em inteligência artificial, essas coisas. Google, Facebook, essas coisas estão tudo em Python. E os softwares de engenharia, normalmente a linguagem que eles usam para você utilizar um código para rodar o próprio software também é Python. Por ela ser livre e não deixar o cara limitado a algum programa específico que seja pago. Então, é a mais abrangente possível. Deixa eu ver aqui, tem um comentário. O slide criador de file, o sinal está invertido. Está falando que tem que ser maior que 1 e não menor. Ah, tá. Então, assim, essa equação seria tensão atuante tem que ser menor do que a admissível para estar seguro. E nesse lado tem que ser aqui tensão atuante divididos por ADM. Ah, é verdade. Tem que ser menor do que 1. Corrigi o slide lá. Obrigado quem falou, Márcia. Beleza, então, pessoal, eu vou postar o texto do próprio trabalho, que eu estruturei um pouquinho diferente dessa, e o Excel lá com os dados experimentais, vamos dizer, para vocês definirem o signo admissível. Eu tinha feito isso uns anos atrás, foi bem legal, assim, o pessoal gerou umas alternativas bem bacanas. No semestre passado foi meio estranho, muita gente definiu o sigma admissível como sendo a média daqueles valores. A ideia aqui
lembrem quando vocês já devem ter feito pelo menos concreto 1. Então você sempre tem lá coeficiente de majoração de carga, de minoração de resistência. Por que você majora a carga? Porque você quer levar para um caso mais favorável para você, está elevando a segurança. Por que se minora a resistência? Pelo mesmo motivo. Tá? Então, o nosso trabalho, a gente considera aqui que as cargas já estejam majoradas. A gente tem certeza que essas cargas não vão modificar o seu valor, se elas vão atrapalhar a nossa segurança, vamos dizer assim. A única coisa que vai atrapalhar a nossa segurança vai ser a tensão admissível. Tá? Então é bem simplificado, mas para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. O que vocês vão fazer? Se vocês colocarem a média na tensão admissível, isso quer dizer lá que mais ou menos 50% dos casos que você construir na estrutura ela vai falhar. Tá? Então, 50% dos casos vão estar acima de 8 e abaixo de 8. Você vai desenhar a estrutura para ela estar lá com uma tensão bem próxima de 8, para economizar material. Quer dizer lá que boa parte da 50% das tuas casinhas que você fizer vão cair. Tá? Então a ideia é o quê? Você gerar alguma estratégia de minoração baseada nos dados lá que te garanta a segurança da estrutura. Tá? Então imagine lá que vocês vão colocar a tua mãe para morar lá dentro. Então você não quer que a casa caia. A ideia é vocês tentarem embolar uma alternativa que com base naqueles dados ela vai gerar uma segurança e vocês vão garantir de alguma forma que a casa não vai cair, pelo menos não tem uma boa chance de cair. Essa é a lógica que eu quero que vocês levem por trás para escolher esse segundo admissível.